Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 10, uma história bem conhecida. Possamos ser edificados pela palavra do Senhor nessa noite. Ao final, irmãos, nós queremos lançar um desafio muito importante para a igreja, a partir desse texto, a partir da meditação desse texto, do Evangelho de João, no capítulo 4. Versículo 10, ele diz: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Até aqui, meus amados irmãos. Quando nós pensamos em 2 pessoas, 2 homens, 2 Joãos, João Wesley, do lado de cá, e João Knox, do lado de lá. 2 homens que viveram em tempos diferentes, mas que marcaram a sua época, meus amados irmãos. João Wesley, a partir de 1730, pregou durante 50 anos, cerca de 3 sermões por dia, 3 mensagens por dia, a grande maior parte deles ao ar livre, tendo percorrido cerca de 175 mil quilômetros ao longo desses 50 anos a cavalo. No lombo do cavalo, ele pregou cerca de 40 mil mensagens ao longo da sua vida. Após a sua morte, iniciou então uma grande denominação a partir daquele trabalho, os metodistas, que influenciaram a América do Norte. Do outro lado, John Knox. John Knox começou a sua história de conversão ouvindo as palavras de um homem, um professor lá na Escócia, chamado Josh Wishart. E Josh Wishart abraçou a fé protestante lá no início ainda da Reforma Protestante, em cerca de 1540. Só que ele abraçou a fé protestante numa época onde o seu país, a Escócia, era totalmente dominado pelo catolicismo. Então, ele foi condenado à fogueira por influência do cardeal David Beaton. E John Knox acompanhou o seu professor e mentor espiritual, sendo queimado vivo naquela fogueira por defender os princípios bíblicos, da autoridade da palavra do Senhor, acima da autoridade da tradição da igreja. Houve naquele momento uma grande comoção entre John Knox e vários jovens no castelo de St. Andrews, começando então uma grande revolução naquele país, através daqueles jovens. Mas a França foi dominada, a França enviou barcos e soldados para que desse apoio à Escócia diante daquela revolução, diante daquela insurgência, e aqueles jovens foram presos. E John Knox foi condenado às galés, que eram grandes navios. Por 2 anos ele deveria ficar preso naquelas galés ali, trabalhando de maneira forçada. Após esses 2 anos ele foi liberto e se refugiou na cidade de Genebra, onde Calvino, João Calvino, o outro João dessa história,
havia aberto um seminário para ensinar os cristãos a palavra do Senhor. Em 1559, João Knox resolve voltar à Escócia. E ele passou então a pregar sermões inflamados contra a autoridade papal, a adoração de ídolos e a corrupção dentro da igreja. Sua pregação incendiária atraiu um sem número de seguidores e contribuiu para a propagação da palavra de Deus em toda a Escócia. E em 1560 o parlamento se reúne, mesmo contrariando Maria Stuart, filha de Maria de Guise, uma mulher extremamente sanguinária, forte, devota. Mas o parlamento então decide, a partir daquele momento, declarar o protestantismo como a religião oficial da Escócia, dando início então à igreja presbiteriana. A nossa origem foi com sangue, suor e lágrimas. Sempre foi assim. Pessoas pagaram com a própria vida para que a palavra do Senhor pudesse ser pregada. E nós nos perguntamos, o que tem esses dois homens, dois Joãos, com essa história que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos? É o que dá um ensejo ao nosso tema. O que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher totalmente comprometido com o reino de Deus? O que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher totalmente comprometidos com o reino de Deus? E aqui nós vemos uma mulher simples, do campo, da cidade, uma mulher que nós não temos o nome dela aqui, não é declarado esse nome, mas uma mulher que ao encontrar o Salvador pessoal da sua vida, teve uma transformação, algo de dentro para fora. Os olhos dela foram abertos, e ela encontrou ali na pessoa de Jesus o seu Salvador pessoal, de tal maneira que ela abraça a fé. Uma mulher que certamente ninguém valorizaria sua palavra, ninguém colocaria a mão no fogo por ela, pois era uma mulher de uma vida vil, uma vida pecaminosa. Pelo menos 5 maridos ela já tinha tido, e aquele que ela estava tendo relacionamento não era o seu marido. Não nos é declarado aqui quantos filhos, ou mais coisas a respeito do seu passado, mas pela declaração de Jesus, Jesus está mostrando, olha, você sempre teve uma vida frustrada nos braços desses homens, e você sempre procurou descobrir o Messias, a verdadeira adoração, e eu quero declarar para você, eu sou o Messias. Jesus diz isso àquela mulher, Jesus declara, eu sou esse Messias, eu que falo contigo. Por isso, quando nós pensamos na vida dessa mulher, nós vamos ver que não há ninguém improvável para receber o amor de Deus. Não há absolutamente ninguém improvável para receber o amor de Deus. Por maior que seja a vida de pecado no qual essa pessoa esteja envolvida, pelo seu passado, pelas suas práticas, às vezes crimes, furtos, mentiras, divisões, falsidades e tantos outros crimes, pecados, pensamentos pervertidos, atitudes corruptas, mesmo em face de todo esse histórico, a graça de Deus pode alcançar esta vida e transformá-la completamente, meus amados irmãos. E eu gostaria que vocês pudessem sentir comigo esta mensagem, entender esta mensagem como sendo uma necessidade para o mundo hoje, porque quantas pessoas não estão aí fora vivendo uma vida devassa como essa mulher vivia, na prostituição, nas drogas, nos vícios, no álcool e em tantas outras coisas terríveis
que torna a vida deste ser humano uma presa fácil do diabo, de tal maneira que às vezes ele está, talvez nesse momento, lutando contra o vício, desejando romper-se com aquilo que ele sabe que é errado, mas todo o seu corpo pede, porque ele já foi contaminado pelo desejo, de tal maneira que ele está tendo uma luta terrível, dentro do seu próprio ser, querendo servir a Deus, querendo buscar a Deus, mas ao mesmo tempo não está conseguindo encontrar, porque aquilo, pecado que está dentro de si, é algo tão forte, que ele não tem forças, ele precisa de ajuda, ele precisa de Jesus, ele precisa do Senhor, ele precisa da nossa ajuda, como instrumentos nas mãos do Senhor. Aqui, nós vamos ver que Jesus se encontra com esta mulher, e o encontro aqui é sim um encontro inusitado, nós podemos ver nesta próxima imagem, um encontro inusitado, porque é o meio-dia, um horário onde as mulheres não iam ao poço retirar água, mas Jesus se encontra com essa mulher justamente ao meio-dia, porque ela está indo ali no horário onde não era para encontrar com nenhuma outra mulher de fato e de verdade, porque ela tinha vergonha da sua vida, vergonha do seu passado, vergonha dos seus pecados, daquilo que ela havia cometido. Jesus está ali e puxa um diálogo com ela, e naquele momento ela já estranha, mas o senhor é judeu? Nós temos uma briga aqui, histórica, né? Como que o senhor vem conversar comigo? E Jesus então diz, olha, se você soubesse, quem é que está te pedindo água? Você me pediria, e eu te daria a água viva. Ela pede, Senhor, me dá essa água viva, me dá essa água para que eu possa de fato levar, e não precisar mais voltar aqui nunca para beber dessa verdadeira água, desta água. Mas Jesus então vai dizer, olha, se você soubesse que eu sou esta água, e uma vez que você usufruir dela, vai ser nessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna, algo que vai transbordar, algo que vai ser usado para abençoar outras pessoas, porque não vai ficar somente em você, mas vai alcançar outras pessoas também, meus amados irmãos. E naquele momento que Jesus estava conversando com ela, Jesus então diz a ela, olha, vá lá chamar o seu marido, porque Jesus queria tocar num assunto muito importante ali, o pecado dela, seus erros. Jesus, como aquele que conhece todas as coisas, ele sabia da vida de pecado daquela mulher, e aquele pecado precisava ser tratado. Aquilo que talvez ela escondia, e foi ao meio-dia justamente para esconder o seu passado, mas ela não poderia esconder daquele que conhece todas as coisas, de Jesus. E Jesus toca nesse assunto, e ela então reconhece, sim, essa pessoa, essa mulher, sou eu mesma. Mas Jesus, ao falar a respeito da verdadeira adoração, ele vai dizer, olha, mulher, podes crer-me que nem neste lugar, porque ela estava preocupada no lugar de adorar ao Senhor, mas Deus diz, olha, o importante é que não é o lugar, mas a forma como se adora ao Senhor, a forma como se realmente louva a Deus. Ele diz no versículo 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, porque importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Saiba disso, não é o lugar, mas a forma como você está adorando, a disposição do seu coração. E ao falar isso para ela, meus amados irmãos, eu creio verdadeiramente que ela entendeu aquela mensagem, que ela estava diante da necessidade de reconhecer a Deus e a Jesus ali, como o verdadeiro alvo da sua adoração.
como aquilo que realmente motiva ela a buscar a Deus, porque a reação dela naquele momento nos chama a atenção. Versículo de número 25, ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegam os discípulos, se admiram de que estivesse falando com ela, todavia ninguém perguntou: olha, por que o senhor está conversando com ela? Versículo 28, então vai nos dizer, quanto a mulher deixou o seu cântaro, ela deixou o seu cântaro, e a informação aqui é importante, porque João está nos dizendo que ela deixou o cântaro ali. O que ela foi buscar ali? Água. Ela foi buscar água, mas naquele momento que ela entende a verdade, havia algo que era muito mais importante do que a água para ela, para suprir a sua necessidade física. Ela entende que ela precisava compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Ela precisava falar isso para outras pessoas. Ela entende que não poderia ficar somente com ela, mas ela deveria transmitir para outras pessoas. Então ela deixa o cântaro ali. Ela não se preocupa em descer ali o balde, puxar a água, encher o cântaro e voltar com o seu cântaro cheio de água para a cidade, não, porque ela tem pressa, porque ela realmente está com o desejo sincero e verdadeiro de compartilhar a palavra do Senhor com aqueles que ela conhecia e também os desconhecidos, meus irmãos. Aquela mulher entende a urgência da obra, a urgência de comunicar Cristo à vida, ao coração das pessoas. E a partir do versículo 31, nesse próximo slide, Jesus vai nos ensinar que os campos, eles estão preparados para a ceifa, para a grande colheita, porque no versículo 31 os discípulos estão lá dizendo: mestre, come. Mas ele então lhes diz: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Versículo de número 34, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja a união dessas duas situações. Nem a mulher leva água, nem Jesus come o pão, porque eles estavam ali diante de uma necessidade muito maior do que a sua necessidade física, de alimentação, de subsistência. Eles estavam diante da necessidade de realizar a obra de Deus, de fazer a obra do Senhor, mesmo de maneira ainda incipiente, simples, começando algo, mas algo que era extremamente precioso. Versículo de número 35, Jesus: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois eles já estão brancos, preparados para a ceifa. É como Jesus estivesse dizendo: vocês não estão percebendo a minha missão? Eu estou aqui é para isso, então eu não posso me deter com coisas de menor importância como comer. Eu preciso de fato fazer a vontade de Deus, a vontade do meu Pai. Havia ali comprometimento de Jesus com a obra. Ele está ensinando aos apóstolos comprometimento com a obra, e eu já comentei isso aqui na nossa igreja, porque os discípulos foram lá, entraram naquela cidade e trouxeram alguém, falaram que estavam com Jesus, pregaram a palavra de Deus com alguém. Não, meus irmãos, eles não fizeram isso. Eles foram e voltaram com as sacolas cheias, mas nenhuma vida, nenhuma alma. E Jesus não quis comer aquela comida. Jesus quis comer a comida que a mulher ia trazer. E o que aquela mulher fez? Ela foi à cidade, sim, ela foi à cidade e começou a dizer: olha, vinde, vejam um homem. E aqui eu creio que ela faz aquele marketing perfeito, né? Ele me disse tudo a meu respeito.
Ela começa a falar, olha, será ele o Messias? Aquele que nós estávamos procurando há tanto tempo. E ela consegue arrastar uma multidão para fora da cidade. Sabe o que significa isso, irmãos? Ela realmente empreendeu um trabalho hercúleo, extremamente grande, de arrebanhar pessoas desconhecidas para fora da cidade, para falar a respeito de um judeu. Eu não sei nem se ela falou que ele era judeu, porque se falasse é um judeu, aí pronto. O cara virava, né? Não, judeu, a gente sai fora da cidade para ver um judeu, você está louca, mulher. Eu não sei se ela chegou a falar esse ponto, eu creio que sim. Eu creio que sim, eu creio que ela fala a verdade. Olha, é um judeu, mas é o Messias. Eu creio nisso, porque ele falou coisas que nenhuma outra pessoa poderia saber, somente o Messias verdadeiro. E sim, ela levou um grande grupo de pessoas para aquele lugar, para onde Jesus estava. E Jesus então passou a comunicar àquele grupo de pessoas a vontade do Pai. Comunicou o desejo de Deus. Talvez até falando muitas coisas que ele havia dito lá no Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7, onde nós encontramos tantos preceitos. As pregações de Jesus, elas se repetiam em lugares diferentes. O mesmo assunto, o mesmo tema. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele iniciava assim, falando para aquelas pessoas, e ensinando hora após hora, mostrando que era necessário que eles pudessem crer verdadeiramente no Filho de Deus, ou pudessem colocar a sua fé em Deus, na esperança de que os seus pecados pudessem ser perdoados. E assim, eles de fato, Jesus Cristo de fato fez. O povo pediu para que Jesus ficasse ali mais 2 dias. Jesus fica naquele lugar 2 dias, de horas e após hora, ministrando a palavra e ensinando. Ao final, no versículo 42, 41 e 42 diz: muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus, o Salvador do mundo. Jesus veio salvar o mundo perdido, porque Jesus explana o fato de que eles eram pecadores terríveis, e que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, que eles precisavam ser batizados, que eles precisavam renunciar a toda e qualquer forma de pecado, que eles precisavam abraçar a fé em Cristo, como o verdadeiro Senhor das suas vidas, meus amados irmãos. E ali houve uma grande colheita. Aquela cidade, aquelas pessoas. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu não vejo aqui que os samaritanos, todos ali se renderam ao Senhor Jesus, aquela região completa. Mas eu posso dizer o seguinte: para essas pessoas aqui, fez uma grande diferença. Para essas pessoas que ouviram a mensagem, entenderam a mensagem, abraçaram a fé em Cristo, para elas fez a diferença. E por isso, nós precisamos, meus irmãos, pensar algumas questões importantes aqui, quando olhamos para essa história, para isso que aconteceu aqui no capítulo 4. Primeiramente, próximo slide, nós podemos analisar e pensar num tabuleiro de xadrez. Alguém aqui sabe jogar xadrez? Não vi ninguém levantando a mão. Opa, alguns mais tímidos aí, poucos, sabem jogar xadrez, mas nós temos alguns. Xadrez é um jogo muito inteligente. Quem joga sabe que demora bastante. Mas existe uma lógica aqui, onde você tem de um lado um reino, do
do outro lado um outro reino. E esses reinos se enfrentam. E na parte de lá, começando da torre, a torre representa o reinado, o edifício, né, o castelo que defende o rei. Depois o cavalo representando todo o exército que luta para proteger o rei. Depois o bispo, que está ali como uma espécie de proteção espiritual ao rei. Depois, a rainha que está ao lado do rei, e ela está disposta a dar a vida pelo rei. E então, o rei está ali presente. E o objetivo do jogo não é conquistar mais pedras, mas é apenas matar o rei, ou dar o checkmate, de tal maneira que ele não tenha mais como sair, e esteja totalmente preso ali. Mas há alguns elementos ilustres desconhecidos aqui, que são os peões, esses da frente, da fileira da frente. Vejam quantos, que são muitos, mas geralmente são os primeiros a morrer. Só que esses peões, eles têm uma habilidade que muitos outros não têm. Com apenas 5 mexidas, ou 4 mexidas, se eu não me engano, um peão pode chegar ao outro lado do tabuleiro e se tornar qualquer pedra, e ter a habilidade de incorporar o poder de um cavalo, de um exército, do rei, da rainha, do bispo. Ele tem uma força muito grande. Porém, quando ele começa a se movimentar no tabuleiro, ele é facilmente morto, ele é facilmente derrubado. Mas há um jeito para que esse peão consiga chegar do outro lado. Ele precisa mover-se em grupo, ou seja, ele precisa ter do lado um outro peão, que vai junto com ele, impedindo que a próxima pedra venha contra ele para derrubá-lo. E assim, indo em bloco, caminhando ali, eles conseguem chegar e alcançar o ponto mais alto, e se tornar qualquer pedra nesse jogo tão difícil, né? Que exige tanto de nós. Mas nós aprendemos uma lição aqui. Quando eu vou em grupo, quando eu vou escoltado por alguém, quando eu vou amparado por uma outra pessoa, quando eu tenho uma cobertura espiritual, como eu tenho alguém do meu lado, eu tenho muito mais possibilidade de sucesso, de alcançar o objetivo. E Jesus sabe muito bem disso, meus irmãos. Por isso que, ao enviar os seus discípulos para evangelizar e anunciar o reino de Deus, ele diz: vão de 2 em 2, não vão sozinhos, mas vocês devem ir de 2 em 2. E os pares aqui, não é à toa que nós estamos, os casais são pares, é uma dupla, é um casal, que juntos vão vivendo a vida, e aonde nós podemos experimentar essa maior experiência? Numa casa, por exemplo, qual é o lugar mais importante da casa? O lugar mais importante, Felipe, a sala? Sofá, talvez? O quarto? A cama? Qual o lugar mais importante, irmãos, de uma casa? Próximo slide, por favor. O próximo, depois desse. Aqui, a mesa. Não é bem a cozinha, né? Mas a sala de jantar, ao redor de uma mesa, é um lugar extremamente importante. Por quê? Porque ali a família se reúne para as suas refeições e também para conversar. É ali. Ali onde o pai e a mãe ensinam os seus filhos. Ali onde o marido e mulher refletem sobre a vida, sobre o dia a dia. Ali onde eles podem conversar. Então, sim, essa experiência de estar junto, de caminhar um ao lado do outro, começa em casa, lá na nossa família, fazendo da família esse grupo que caminha junto e usa a mesa do jantar para ser um local de experiência. Não pode ser o sofá.
Abandone essa prática. Se o lugar mais importante da sua casa é o sofá, ou se você fazia como eu lá há muitos anos atrás, que quantas vezes pegava comida no fogão, né, quando criança, ia para onde? Ia para o sofá comer diante da televisão. Meu Deus do céu. Minha mãe não sabia dessas coisas. Se ela soubesse dessa verdade, ela não teria feito isso. Deus nos abençoa, nos ajuda, certo? Mas se nós pudermos ainda, se você, jovem, que ainda não tem filhos, puder colocar no seu coração, eu não vou deixar os meus filhos comerem na frente da televisão. Eles vão comer comigo, na minha mesa, junto comigo, como uma família. Valorize essa experiência. É ali que o pai e a mãe vão levar conhecimento aos seus filhos. Discipulá-los não é só uma oraçãozinha rápida, não. Mas é algo que venha a fazer com que eles conversem, com que eles estejam interagindo entre si. De tal maneira que vai levantar quando todo mundo terminar. Nada de sair correndo. A não ser quando já tem uma certa idade, né, Guilherme? Já tem que ir para a escola, porque senão atrasa. Aí aquela correria maior, mas valorize esse momento tão importante. Assim, esses filhos, eles vão crescendo. Volta o slide anterior, por favor, Arthur. Esses filhos vão crescer e vão se tornar profissionais. Pessoas que estarão inseridas na sociedade, em diversas funções, seja como uma secretária, seja como uma médica, um pedreiro, um engenheiro, um construtor, um cozinheiro, não sei, diversas profissões, e ali, estas mesmas que antes eram crianças, agora já são adultos, vão levar a palavra do Senhor, vão pregar a palavra, vão viver para transmitir esses valores, eles vão comunicar isso às pessoas, eles vão fazer, eles vão realizar a vontade do Senhor. E aqui eu quero caminhar para o final, trazendo algumas aplicações. Pode passar mais 2 aí, Arthur, por favor. Quando nós pensamos nesse tema, o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher totalmente comprometidos com o reino de Deus, o que Deus pode fazer? Falamos sobre os 2 Joãos, né? Tocamos no terceiro, que era João Calvino, e então, nós vamos perceber que eles obedeceram ao mandato do mestre. Sim, estes homens, esta mulher, obedeceram ao mandato do mestre, Jesus, de levar a palavra, de levar o evangelho, a mensagem a todos quanto eles poderiam alcançar, eles assim o fizeram, com prejuízo às vezes da sua própria vida, do seu conforto. Ou vocês acham que andar 175 mil quilômetros no lombo de um cavalo é fácil? Hoje, graças a Deus, nós temos a internet. Deus é tão maravilhoso que nos deu a possibilidade de, através da internet, nós alcançarmos milhares de pessoas. Amanhã às 20 horas, Jean, tá? Amanhã às 20 horas estreia o nosso podcast Mais Verdade e Vida no nosso canal no YouTube. Vai ser estreia, vai começar, primeiro episódio, para que nós possamos levar esta mensagem do Senhor para mais pessoas. E então, através da internet, nós temos esta grande oportunidade, mas isso não exclui a nossa responsabilidade pessoal, de usar a melhor estratégia que nossa igreja tem desenvolvido até hoje, que é o trabalho do pequeno grupo. Ou seja, você de uma maneira personalizada, trazendo as pessoas para dentro da sua casa, você compartilha o evangelho, compartilha o amor de Deus, abre a escritura com tempo, medita, ora pela pessoa, tem ali o compartilhar da palavra de uma forma mais profunda, verdadeira, e como isso é maravilhoso, é a melhor estratégia para levar a palavra de Deus ao coração de alguém que até hoje talvez nunca se despertou para ler a escritura. Uma das nossas frases de abordagem, a gente pergunta para a pessoa, né? Você já leu o Novo Testamento esse ano? E geralmente a resposta é não. E aí a gente cria um momento para poder questionar ali e levar um convite para essa pessoa.
Mas também esses homens, próximo slide, eles tiveram a visão do que Deus estava fazendo no mundo. Você tem a visão do que Deus está fazendo na sua vida e no mundo ao seu redor? Próximo slide. Eles não deixaram ninguém atrapalhar o que Deus tinha para eles. Eles focaram no objetivo. Eu tenho que compartilhar o evangelho de Jesus com os meus amigos, com os meus vizinhos, com os meus parentes e até com pessoas que eu não conheço. Eu preciso fazer isso. Essa é a minha missão, essa é a minha essência, esse é o meu chamado. Independente se eu sou adolescente, se eu sou jovem, se eu sou adulto ou idoso, se eu sou homem ou mulher, se eu sou rico ou pobre, eu preciso compartilhar a mensagem de Jesus para aqueles que ainda não conhecem a respeito de Jesus. Porque o que Deus pode fazer com um homem ou mulher totalmente comprometido com o reino de Deus, meus amados irmãos, é algo incrível e maravilhoso. Nós vamos lá, no céu, no reino de Deus, conhecer a mulher samaritana. E vamos conhecer também as pessoas que ela evangelizou. E talvez ela vai mostrar uma centena. Na época que não tinha internet, ela vai talvez mostrar milhares de pessoas. Que ela disse, eu com a minha vida, com a transformação que Jesus fez no meu coração, compartilhei o evangelho do Senhor até o último dia da minha caminhada sobre a face da terra. Meus amados irmãos, nós precisamos também assim proceder. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, e nós precisamos fazer isso de fato e de verdade. Para isso, eu trago um desafio para a nossa igreja, para que nós possamos fazer missão Mulher Samaritana. Essa é a nossa missão. O que nós estamos querendo? 2 pontos principais. Reunir o maior número de visitantes no próximo domingo, dia 25 de junho. No próximo domingo à noite, nós queremos receber pessoas aqui para transmitir o evangelho, falar sobre João capítulo 3, o novo nascimento, o encontro de Jesus com Nicodemos, e falar que essas pessoas precisam passar por essa transformação, pelo nascer de novo, através da fé em Jesus, o Filho de Deus, e ao mesmo tempo nós queremos treinar os membros da igreja a desenvolverem uma comunicação aberta com os não crentes. Você não sabe a dificuldade que é para abordar uma pessoa desconhecida, para fazer um convite sequer para vir ao culto da igreja, é muito difícil. Eu tenho treinado isso nos últimos meses, preparando para esse dia, para essa semana. É uma semana, o que a gente chama de intensivo. Eu sei que os adolescentes vão estar focados no acampamento, né? É difícil agora. Mas eles vão chegar aqui no domingo à noite com tanta disposição, com tanta alegria, que vão trazer também os seus colegas, os seus amigos. Tenho certeza disso. Próximo slide. Nós precisamos pensar na estratégia. Abordagens a desconhecidos para apresentar o convite ao culto da igreja. Nós precisamos abordar abordando homens, mulheres abordando mulheres, na padaria, no supermercado, comprando alface, na feira, na rua, indo para o trabalho, lá dentro do seu trabalho. Nós precisamos disso. Aí, à frente da sua poltrona, tem um panfleto. Esse panfleto aqui. Qual estratégia? Uma pergunta de abordagem. Onde você vai viver a eternidade? Faça essa pergunta com realmente interesse pela pessoa. Você sabe onde você vai viver a eternidade? É uma pergunta que chama atenção. Próximo slide. O treinamento. Nós precisamos de entender uma aproximação, uma pergunta de atenção, um convite e uma despedida. Próximo. Aproximação. Olá, bom dia. Meu nome é Herbert. Qual é o seu, por favor? Aí, geralmente, a pessoa pergunta, né? Ou ela responde certinho. Oi, tudo bem? Você me dá um minuto da sua atenção? Está encontrando alguém que você não conhece. Oi, por favor, você me dá um minuto da sua atenção? Ou você diz, oi, posso te fazer um convite? Quando você fala assim, a pessoa pensa que é algum bilhete premiado para ganhar na Mega Sena. Na hora ele foca assim, convite? Como assim? Funciona muito bem.
Oi, preciso te falar algo muito importante. É uma forma de você chamar a atenção. Oi, por favor, eu preciso te falar algo muito importante. Próximo slide. Pergunta de atenção. Aí você mostra o panfleto. O panfleto é uma estratégia para você linkar a atenção da pessoa, mostrando para ela onde você vai viver a eternidade. Você faz essa pergunta. Você gostaria de descobrir onde você vai viver a eternidade? Eu uso algumas outras perguntas também, como: alguém já te convidou para ir na igreja presbiteriana este ano? Ou você já leu o Novo Testamento este ano, quando eu estou sem um panfleto? Eu faço esse tipo de pergunta de abordagem. Funciona muito bem. E então o convite. Olha, a nossa igreja vai estar falando sobre o novo nascimento neste final de semana com o nosso pastor. E eu gostaria de convidar para você participar na nossa igreja, neste domingo, às 19 horas. Você aceita esse convite? Ou aí você vai receber um feedback da pessoa, sim ou não. Eu gostaria que depois você mandasse no meu WhatsApp o feedback que você teve. A pessoa aceitou, não aceitou? Como foi essa experiência? Se você recebeu um não na cara, a pessoa fechou o olho para você, como que você se sentiu? Eu quero ser o seu psicólogo, porque eu quero tratar isso dizendo: olha, foque naquelas pessoas que receberam bem o convite, que sentiram-se abraçadas por você, que sentiram que você realmente estava fazendo um convite sincero, verdadeiro, e que você procura o bem delas. Foque nessas pessoas. Vale a pena, porque você pode estar salvando uma vida e mudando completamente o destino eterno daquela pessoa, dos seus filhos, dos seus parentes, das suas famílias, porque nós não sabemos se aquela pessoa está indo cometer um suicídio. Nós não sabemos disso. Então nós precisamos correr, porque o tempo urge. Você sabe onde fica a igreja presbiteriana? Posso contar com a sua presença? Você tem alguém que poderia ir com você? Posso passar na sua casa, dependendo da situação? E o próximo e o último então, a despedida. Muito obrigado pela sua atenção, conto com você. Frise bem o rosto dessa pessoa. No domingo, no dia 25, esteja atento, porque ela pode entrar aqui. E você precisa ser um dos primeiros a cumprimentar e dizer: olha, muito obrigado pela sua presença. Ore por essa pessoa. Durante toda essa semana, eu te dei aí um panfleto, para você fazer isso para uma pessoa. Se todos nós fizermos, vão ser 200 pessoas convidadas no mínimo. Sabe o que é isso aqui? Efeito multiplicador, 200 pessoas sendo convidadas. Mas lá no cantinho missionário tem mais panfletos. Se você sente que pode convidar mais gente, pegue mais panfletos, leve, porque esse número pode passar de 200 para 400, para 800, para mais de 1000 pessoas convidadas pela fé, e nós cremos que elas podem vir, entender o Evangelho, e fazer como esta mulher samaritana aqui, ter a vida transformada e totalmente mudada, e você foi esse agente para que isso pudesse acontecer, no nome de Jesus. Desafio aceito, igreja? Amém? Aleluia. Nós estamos ensinando também os novos convertidos, os novos membros, tá bom? Vocês que são os novos, procure ajuda com o pastor. Pastor, como é que é esse negócio mesmo de abordar as pessoas? Homem abordando homem, mulher abordando mulher, adolescentes, jovens, convidando com um panfleto na mão. Essa é a parte inicial. Depois nós vamos ainda ter cursos sobre evangelismo pessoal, sobre evangelismo na sua casa, porque nós precisamos, irmãos, fazer como esta mulher aqui, dedicar-se a cumprir a vontade do Senhor, a pregar a palavra do Senhor, e Deus está nos chamando e nos incomodando para isso, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar em pé neste momento. Nós vamos orar, nos despedindo, fazendo a oração final. Depois vocês se assentem, que eu quero também trazer alguns agradecimentos aos convidados presentes nessa noite, e também alguns avisos importantes, que nós temos uma semana realmente maravilhosa, que está começando hoje. Vamos orar pedindo essa graça, essa misericórdia do Senhor. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, nós colocamos, a Deus, a nossa vida na Tua presença, Pai,
porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão especial e maravilhosa. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu zelo. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos ensina a amarmos aqueles que nós nem mesmo conhecemos, porque o Senhor os ama, porque o Senhor quer que eles recebam a palavra do Senhor e sejam por ti transformados, que eles entendam que não podem viver sem o Senhor, que não podem viver longe de ti, que não podem viver, ó Pai, sem reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, meu Pai, eu clamo a ti, abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos ser instrumento nas tuas mãos, para levar o Evangelho do Senhor às pessoas, crendo que elas serão salvas, e elas viverão eternamente no teu reino, ó Pai, por algo que começou através de nós. Fomos instrumentos nas tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, no próximo domingo, para essa mensagem evangelística, para que fale ao coração das pessoas, para que as pessoas que aqui vierem sejam tocadas pelo santo amor do Senhor, e haja, ó Deus, conversões, ó Pai. Obrigado por todos aqueles que estão aqui presentes e entenderam essa mensagem, entenderam esse desafio, entenderam a urgência de abraçar a fé, e os mais novos, mesmo aqueles que estão nos visitando aqui, saiam daqui hoje com esta iniciativa também, como aquela mulher que deixou o seu cântaro aos pés de Jesus, sem se importar com a água que ela tanto precisava, e foi à cidade convidar as pessoas que necessitavam de algo muito maior e mais importante do que a água que matava a sede, que precisavam de Jesus como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. Nos ajude, Pai. Nós oramos e clamamos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Podem se sentar, irmãos.